Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é terça-feira, dia de fechamento da janela de transferências do futebol brasileiro. Depois, só abre no meio do ano, vou trazer aí todas as novidades para vocês. Mas antes, peço que me sigam lá no Instagram, no TikTok, no Quai, certo? @John do Timão, sempre com alguns conteúdos aí pra gente interagir, falar sobre o Corinthians. E é isso, rapaziada. Vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade é sobre o Fred Rincon, tá? Um assunto aí muito sério. Ele sofreu um acidente de carro, tá? Ele tava num carro lá na Colômbia e um ônibus bateu no carro. Segundo as informações da polícia, o carro que ele tava passou o sinal vermelho porque tava de madrugada, acabaram não vendo o ônibus bateu, ele tava no passageiro bem do lado que ele tava. A situação dele é grave, tá? A situação dele é grave, ele já passou por uma cirurgia e tudo mais e vai permanecer em observação por 72 horas. Tá? O médico responsável pelo caso disse que a condição dele é muito delicada, muito crítica e o prognóstico é reservado, tá? E aí quando ele fala que é reservado, é apenas a família. Como é uma pessoa pública, um ex-atleta de futebol e tudo mais, tem toda a história, para a família não ficar sendo exposta, falando muito, então esse diagnóstico é reservado à família. E aí todos os clubes ao qual o Rincon passou, tá? Desejaram aí uma boa sorte para ele, uma boa recuperação, um círculo de oração e tudo mais. E peço também à torcida corintiana que mande boas energias aí, boas vibrações para o Fred Rincon, que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Situação bem grave, né, rapaziada? É fatalidade, né? A gente sabe, não dá para prever, não dá para saber aí quando vai acontecer. E é isso. A torcida corintiana e de todos os clubes aí do futebol deseja uma boa recuperação para o Fred Rincon. Bom, agora uma novidade aí de mercado da bola. O Atlético Paranaense demitiu o treinador, tá? O senhor Alberto Valentim, depois de tomar um 4-0 pro São Paulo dentro do Morumbi. Foi demitido e tudo mais. E aí o Atlético tá em busca de um novo treinador. Qual o principal nome? Ele, o menor dos Silvios. O Silvinho, tá? O Silvinho foi indicado aí, está negociando com o Atlético Paranaense, tá? Já tem negociações iniciais. E aí, o que tem a ver com o Corinthians, John? Só porque é nosso ex-técnico? Não. Porque o Silvinho, caso feche com o Atlético Paranaense, quer levar o Fernando Lázaro, tá? Que atualmente trabalha na comissão técnica do Vitor Pereira, certo? Foi o único remanescente aí da comissão antiga. Saiu o preparador físico, saiu todo mundo, só ficou o Fernando Lázaro. Só ficou o Fernando Lázaro. Tá fazendo essa integração aí com a comissão do Vitor Pereira e o elenco, tá? Ele é meio que o ponto de contato, troca muitas informações, tá ajudando o Vitor Pereira, certo? Tem tudo isso. Então assim, será que o Silvinho vai conseguir levar o Fernando Lázaro pro Atlético Paranaense? Lembrando que o Atlético precisa fechar com o Silvinho primeiro para depois abrir essa negociação com o Fernando Lázaro, tá? Então a gente aguarda aí algumas novidades. Lembrando que essa janela de transferências que se encerra hoje não vale para os treinadores, tá? Pode negociar depois, pode continuar essa negociação aí mais pra frente. Então vamos aguardar, rapaziada. Vocês gostariam de ver o menor dos Silvios comandando aí a equipe do Atlético Paranaense? Bom, e aí, muita gente já tá com a expectativa lá em cima sobre o jogo da Libertadores de amanhã, Corinthians e Deportivo Cali, lá na Neoquímica Arena. E a principal informação é: o Fagner treinou normalmente ao lado dos companheiros, tá? Fez o treino aí 100%, está à disposição do técnico Vitor Pereira e vai jogar amanhã pela Libertadores, tá? O Fagner está liberado para jogar amanhã contra o Deportivo Cali. E é isso, rapaziada. Alguns outros jogadores aí que participaram dos treinos, os jogadores da base, tá? Os zagueiros Alemão, Beleza e Robert Renan. O lateral direito, Léo Maná, o meia, Matheus Araújo e o atacante Giovani, que entrou em campo aí no fim de semana contra o Botafogo.
E aí o Vitor Pereira organizou uma atividade de passes e finalizações, tá, no primeiro momento, e depois um trabalho de posse de bola em campo reduzido. Quando acabou, ele fez aí um trabalho de bolas paradas, ofensivas e defensivas, rapaziada. Seguimos nossa preparação, já pensando no jogo aí de amanhã da Libertadores. Quero saber como está a expectativa de vocês, família. Bom, agora falando sobre ainda aquelas ameaças aí ao goleiro Cássio, ao zagueiro Gil e tudo mais. Um dos responsáveis, tá, que já foi identificado aí pela polícia e tudo mais, prestou uma entrevista bem rapidinha, tá? Meio que justificando o motivo por qual ele ameaçou o Cássio e tudo mais. O nome dele é Igor, ele tem 20 anos. 20 anos! 20, tá? E segundo ele, olha o absurdo, cara. Ele estava bravo porque perdeu dinheiro num site de apostas e aí resolveu ameaçar a esposa do Cássio, tá? Ele apostou no jogo Corinthians e Always Red, não sei qual o valor que ele apostou. Perdeu, porque o Corinthians perdeu o jogo, ele provavelmente apostou no Corinthians, e aí ele ficou bravo, tá? Segundo ele pegou essa foto na internet, a foto de uma camisa do Corinthians com um revólver em cima, pegou uma foto perdida na internet, mandou, como se fosse uma foto dele, que ele tivesse acabado de tirar, e mandou áudio ameaçando todo mundo. Segundo ele, porque perdeu dinheiro num site de apostas. É piada, né, rapaziada? Só pode. Aí ele falou aqui, ó: quero pedir perdão para o Cássio, para toda a família dele. Fiz isso em um momento de raiva. Não tive nenhuma intenção de prejudicar ninguém. Não represento perigo para ninguém. Não faço parte da torcida organizada nenhuma. Não falei em nome de ninguém. Foi uma atitude isolada minha. Rapaziada. É cada uma que a gente vê, viu? Cada uma que a gente vê, tá? E aí eu tava até vendo aqui a situação sobre esse caso. A pena é apenas restritiva de direito. Não pode ser privativa a liberdade, tá? Então o cara não pode ficar preso por um crime de ameaça. Ela só engloba aí a questão restritiva de direito. Então, ele pode aí e vai ser punido, não pode mais entrar nos estádios, vai ter toda aí essa questão aí com esse Igor e tudo mais, algumas outras punições, mas ele não pode ir preso por conta desse crime de ameaça, tá? É a nossa lei, fui até pesquisar um pouco aí sobre isso, o processo vai para análise do Ministério Público, e é isso, rapaziada. É palhaçada, né? Brincadeira. Comentem aí a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre a parte financeira do Corinthians, foi divulgado aí um balanço financeiro do nosso clube do ano passado, tá? E uma parte que chamou bastante atenção era da dívida que o Corinthians tinha em relação a direito de imagem de jogador, tá? O valor ultrapassava 120 milhões de reais, tá? Um valor extremamente alto. E aí, esse valor era no fim de 2020, tá? Do ano retrasado, do último ano do Andrés. 120 milhões de direito de imagem. No final do ano passado caiu para 47, então uma redução aí de 61%, ponto importantíssimo, muito bom, muito positivo aí esse saldo, tá? E aí vale ressaltar que de todo esse valor que foi pago, em torno aí de 70 milhões de reais, 33 milhões, tá? Quase 34, era um valor que o Corinthians tinha que pagar ao Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho, tá? Na época, o Corinthians vendeu o Pedrinho pro Benfica, o Will Dantas tinha uma porcentagem, o Corinthians ficou com 100% do valor e ia pagar depois pro Will Dantas. E foi e pagou, tá? Tinha 33 milhões de reais aí para pagar pro Will Dantas, pagou, e no balanço esse valor veio como direito de imagem. Então tava lá que a gente devia 120, agora deve 47, tá? Mas dentro desse valor aí que a gente pagou, tem os 33 milhões do Will Dantas, empresário do Pedrinho. De qualquer forma, acho que é um valor extremamente positivo, tá? Essa redução aí é muito positiva. Porque, por exemplo, a gente devia 2 milhões e meio pro Cássio, pagou. Mais de 11 milhões pro Gil, pagou. Mais de 5 milhões pro Fagner, pagou. Mais de 2 milhões pro Ralf, pagou. Certo? Só que, além disso, tá? De jogadores aí mais recentes, tínhamos o caso do Balbuena, pagamos. Do Jadson, pagamos. Do volante Christian, pagamos, tá?
pagamos de diversos jogadores. Só que ainda temos algumas dívidas pendentes, tá? Por exemplo, do Luan, a gente deve em torno de 3 milhões de reais. Pro Ramiro, mais de 6 milhões de reais, tá? Então, ao mesmo tempo que é um saldo extremamente positivo, continua o sinal de alerta aceso, tá? A gente tem que efetuar esses pagamentos o mais rápido possível aí pra gente adiantar, pra não ficar devendo, porque é complicado, viu? É complicado. Para, por exemplo, a gente negociar o Ramiro agora na janela do meio do ano e o cara entrar na justiça contra o Corinthians, é 1-2. Tá? É 1-2. Para negociar o Luan do nada, ele entrar na justiça contra o Corinthians, é 1-2. Tá? É 1-2. Então, espero que o Corinthians aí esteja atento a isso e consiga o mais rápido possível efetuar o pagamento dessas dívidas. Mas, de qualquer forma, rapaziada, como eu falei no começo, extremamente positivo. Devia 120 milhões no final de 2020, de um ano para cá já deve só 47 milhões. Lembrando, obviamente, isso só dívida referente ao direito de imagem de jogador, tá? Redução aí de 60%. Comentem aí a opinião de vocês. Rapaziada, agora vamos de mercado da bola. Eu já havia falado sobre o Silvinho aí, né? A questão de treinadores, do Fernando Lázaro e tudo mais. Agora falando sobre atletas, o volante Thiaguinho, tá? Que o Corinthians contratou em 2018, estava no Nacional aqui da Barra Funda. Foi anunciado por um clube da Série C e não defende mais o Corinthians provavelmente, tá? O Thiaguinho fechou com o Botafogo de Ribeirão Preto, certo? Botafogo aí, joga o Paulistão e tudo mais, clube do interior paulista. Um abraço pra rapaziada de Ribeirão Preto. Pô, John, mas como assim ele não defende mais o Corinthians? Porque o contrato dele com o nosso clube vai até o fim de 2022. E o contrato de empréstimo com o Botafogo é até o fim de 2022. Acabando o contrato de empréstimo lá, ele tá livre no mercado, certo? Muito difícil o Corinthians vai renovar com ele. Por quê? A gente o contratou em 2018, ele foi testado em 14 jogos aqui no Corinthians, passou pelo Oeste, passou pelo Botafogo do Rio de Janeiro, passou pelo CRB, pela Inter de Limeira e o último time dele foi o Santo André. E agora fecha com o Botafogo. Então assim, olha o tanto de time que ele passou, não vinga, não evolui, sempre, será que agora vai? Será que agora ele deslancha? Como que vai? E aí o Corinthians praticamente abriu mão, tá? Emprestou para não ter que ficar pagando salário e a gente deseja aí uma boa sorte ao volante Thiaguinho, que tenha sucesso no futebol. Infelizmente, não deu certo aí na equipe do Corinthians, rapaziada. Quero saber se faltou oportunidades para ele. Lembrando, rapaziada, muitos empréstimos e o cara não se firmava nos clubes. Então assim, não se destacava. Será que o problema era realmente o Corinthians? Tem esse ponto também, né? Comentem aí a opinião de vocês. Outro jogador que está de saída por empréstimo é o lateral esquerdo Reginaldo para a Tombense, tá? Clube aí de Minas Gerais. Vai disputar a Série B. Então é uma experiência aí muito positiva para o Reginaldo. Nosso atleta de 20 anos vai disputar aí a Série B. É um lateral esquerdo, tá? E aí no nosso elenco a gente tem o Piton, o Fábio Santos e o Bruno Melo. Mesmo que nenhum seja unanimidade, nenhum é unanimidade. Nem o Bruno Melo, nem o Fábio Santos, nem o Lucas Piton, tá? Só que o Reginaldo acaba ficando como quarta opção. Dificilmente ele vai ter uma oportunidade. O que o Corinthians fez? Empresta o jogador para ganhar minutagem, para ganhar rodagem, tá? Ter uma experiência aí e tudo mais. Então acho extremamente positivo esse empréstimo aí do Reginaldo para a Tombense, disputando a Série B. E foi o que eu falei do Daniel Marcos, que fechou com o Cianorte. Por qual motivo o Daniel Marcos é mais velho que o Reginaldo? Por que você vai emprestar para um time de Série D? Empresta para um time de Série B. O nível é maior, tá? Pro cara evoluir, pra ver se realmente tá preparado, se tem qualidade, tá? Então assim, nesse empréstimo acho que o Corinthians acertou assim, ó, em cheio, tá? Em cheio. Tomara que o Reginaldo tenha oportunidade, que ele consiga se desenvolver e retorne aí o mais rápido possível para o Corinthians. Diversos jogadores já fizeram esse caminho, o próprio Guilherme Arana foi emprestado na época, o João Vitor, um monte de jogador, um monte, tá? Então, eu sou a favor. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, mais uma de mercado da bola. Dessa vez aí o Corinthians tentando fazer uma limpa no nosso elenco, tá? A gente tem dois jogadores aí que a gente praticamente não utiliza. O primeiro é o Danilo Avelar, que a gente realmente não utiliza. E o segundo é o Luan, que a gente tem no elenco, mas o cara simplesmente não joga,
tá? Simplesmente não joga. Obviamente que recentemente, nessas 2 últimas semanas, ele vinha de lesão, mas antes disso ele também já não vinha sendo utilizado, tá? Isso é bom a gente pontuar. E aí, o Corinthians, sabendo que a janela de transferências fecha hoje, falou o seguinte: quem quiser contratar Luan ou Danilo Avelar por empréstimo, o Corinthians vai pagar metade do salário, e aí o clube que for pegar o jogador paga a outra metade, tá? É a condição que o Corinthians colocou para tentar se livrar desses jogadores o mais rápido possível. Eu acho bem difícil acontecer, tá? Apesar de ser uma oferta muito boa, eu acho difícil acontecer. O Luan pelo valor e o Danilo Avelar por uma questão aí que ninguém demonstrou interesse até agora. Ou o tempo que ele tá aí, ó, afastado, esperando uma proposta, e até agora nada. Daqui 1 minuto vai aparecer alguém. Pô, John, não era melhor reintegrar o Danilo Avelar? Não. Primeiro, pela questão que todo mundo já sabe, pela qual ele foi afastado. E segundo, por uma questão técnica, que o Danilo Avelar é ruim. Simples. Simples, simples, simples. Tá? E aí, quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Será que a gente consegue negociar o Luan ou o Danilo Avelar hoje? Eu acho bem difícil, viu? Bem difícil. E agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Botafogo demonstrou interesse na contratação do Gustavo Mosquito, tá? Botafogo aí depois do jogo contra o Corinthians, viu algumas fraquezas no seu elenco. O próprio Luiz Castro também fez algumas indicações de contratações. E aí o que aconteceu? O jogo foi domingo, tá? Já no fim da tarde. A janela tinha mais 2 dias, que no caso era ontem e hoje. O que o Botafogo fez? Ontem saiu fazendo oferta. Fez oferta por 6, 7 jogadores. Quem conseguir fechar hoje, fechou. Quem não fechou, segue, tá? Só vai fechar dia 18 de julho. Só no mês 7, tá? A gente tá no mês 4. Então mais 3 meses aí, certo? Então assim, Botafogo fez oferta por um cara lá do futebol português, pelo Paulo Guerreiro e agora pelo Gustavo Mosquito, atacante do Corinthians. Qual que é a questão? Botafogo ofereceu aí em torno de 20 milhões de reais. O valor não agradou o Corinthians, tá? Não agradou. O Corinthians, no último dia de janela, vender o jogador num preço assim, não vale a pena. Porque você fica sem peça de reposição no seu elenco, só vai poder contratar daqui a 3 meses e por um valor que não vale tanta pena assim, tá? Essa é a justificativa da nossa diretoria. Para vender o Mosquito hoje, o Corinthians falou, só se for uma negociação assim, ó, irrecusável. Sei lá, 35, 40 milhões. Pô, aí beleza, aí não tem o que questionar. Vai o Mosquito pro Botafogo e acabou, tá? Então assim, rapaziada, o jogador foi informado da oferta, ficou aguardando aí uma definição do Corinthians junto ao Botafogo e junto também ao seu empresário, mas o próprio pessoal do Botafogo já vê como bem difícil essa negociação. Tem gente que já aponta até como encerrada, tá? Pela questão do tempo, que é até o fim do dia para registrar o Mosquito, tá? Então teria que ser muito rápido. O Corinthians olhar, aceitar a oferta e é isso, tá? E aparentemente o Corinthians não aceitou. Eu também não aceitaria nesse momento por esse valor, por essas justificativas, apesar de, no meio do ano, por exemplo, vindo uma oferta boa pelo Mosquito, eu já negociaria, porque daria tempo da gente contratar outro jogador para a posição e aí seguir com o nosso elenco, porque eu, John do Timão, acho o Gustavo Mosquito fraco tecnicamente, tá? Já recebi um monte de crítica por esses comentários, por essa opinião, mas continuo com essa opinião, tá? Acho o Mosquito extremamente fraco tecnicamente. É um cara muito rápido, tá? A velocidade dele é um diferencial, só que ele domina a bola, ele abaixa a cabeça, ele bota pra correr. Se ele vê que ele vai chegar na frente, ele adianta e vai. Se ele vê que ele não vai chegar, ele vai dar o corte de letra. São as 2 jogadas do Mosquito, tá? É um cara que joga de cabeça baixa, chega na linha de fundo, ele não olha o companheiro, ele dá o bago pra dentro da área. Pegar aí, alguém pegou, o cara fez o gol, fez, se não, ele tenta de novo, abaixa a cabeça e vai, tá? Então é um cara assim que eu acho que tem pouco recurso técnico, já evoluiu bastante, mas não acho que seja um nome assim tão diferencial pro Corinthians, tá? Uma peça assim que a gente olha, pô, não, o Mosquito tem que ficar no Corinthians. Se fosse uma oferta melhor,
uma oferta aí mais vistosa, financeiramente falando, pro Corinthians, eu estaria de acordo. Nesse momento, por esse valor, acho que o Corinthians está correto em segurar o Mosquito. Quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!